Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma palestra do projeto Ciências 19 Horas. Bom, e hoje é um dia especial, né? O nosso palestrante é um palestrante muito especial. E, na verdade, a ideia de convidá-lo surgiu numa conversa com o professor Castellano. Nós entramos em contato com o Dr. Roberto Verzola, que fez o convite diretamente ao Dr. Adib Jatene. Então, eu convidaria o Dr. Roberto Verzola para fazer a apresentação. Boa noite a todos. Eu quero agradecer ao Agostinho, ao Castellano, pela honra de falar dessa sala aqui, que leva o nome do professor Sérgio Mascarenhas, e a satisfação de poder fazer uma apresentação do Dr. Adib. O Dr. Adib dispensa a apresentação, mas a gente poderia falar algumas palavras aqui a respeito da biografia dele. O Dr. Adib nasceu no Acre e se formou em medicina na Faculdade de Medicina da USP. Logo, nos últimos anos de formação acadêmica e no início da residência, ele trabalhou com o professor Euríclides Zerbini em cirurgia torácica e cirurgia cardiovascular, quando estava se iniciando essa nova tecnologia no Brasil. E depois de um tempo rápido que ele permaneceu em Uberaba, na Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, ele voltou para São Paulo, foi convidado pelo Dr. Dante Pazanese e pelo professor Zerbini para chefiar o serviço de cirurgia humana do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, onde ficou muitos anos, até que prestou o concurso para a cátedra de cirurgia torácica na Faculdade de Medicina da USP, quando o professor Zerbini se aposentou, e então assumiu a cátedra e a chefia do Instituto do Coração, e posteriormente foi também diretor da Faculdade de Medicina na Universidade de São Paulo. Desenvolveu várias técnicas cirúrgicas originais. No nosso meio foi quem introduziu pela primeira vez a cirurgia de revascularização miocárdica, em 1968, 10 meses depois que o professor Favaloro fez a primeira cirurgia em Cleveland. Essa cirurgia já foi feita aqui no Brasil, no Instituto Dante Pazanese e na Beneficência Portuguesa. Em 1975, ele desenvolveu também uma técnica original de cirurgia de correção anatômica de transposição das grandes artérias de recém-nascidos, que leva no mundo inteiro. Essa cirurgia é chamada de cirurgia de Jatene. Uma cirurgia inédita e é muito realizada atualmente para corrigir essas malformações complexas de transposição. Ele foi também secretário de Estado da Saúde do governo do Estado de São Paulo, na década de 80, e, posteriormente, foi por 2 vezes, no governo Collor e no governo Fernando Henrique, secretário de Estado, ministro de Estado da Saúde do Brasil, e desde então ele tem se inteirado e tem estudado bastante esse aspecto da saúde pública, do financiamento da saúde. Então esse é um assunto que ele domina bastante bem, que eu acho que vai nos dar uma noção muito boa de quais são os problemas, das eventuais propostas de solução para um assunto que não é fácil de resolver e está longe ainda de ser bem equacionado. Então, eu peço para o Dr. Adib tomar a palavra. Obrigado. Boa noite a todos. É uma satisfação falar aqui nessa escola. Eu que estabeleci amizades muito antigas nesta entidade da USP. Eu participei, acompanhei os trabalhos do professor Mascarenhas na década de 60, quando ele estava iniciando os trabalhos com laser. Eu tive uma oportunidade de interagir com o Panepucci e o Castellanos, quando nós imaginávamos possível construir no Brasil a ressonância nuclear magnética. Chegamos a viajar, nós três, para os Estados Unidos para
avaliar esse problema. Infelizmente, não conseguimos viabilizar um esquema financeiro que pudesse suportar essa atividade, o que nos obrigou a nos transformar em importadores de aparelhos, porque nós já tínhamos perdido radiologia, já tínhamos perdido uma série de áreas em que não podíamos entrar, mas na ressonância nós teríamos podido entrar praticamente junto com os demais países e infelizmente não fizemos. De maneira que é um prazer vir falar aqui e procurar fazer com os senhores uma reflexão sobre o que aconteceu com o sistema de saúde no país, que tem sido muito criticado. Eu vejo sempre, a pergunta primeira que me fazem é se a saúde tem jeito no Brasil. É a pergunta que fazem, que não funciona, que nada funciona. E eu vou tentar fazer uma reflexão para ver se eu consigo transmitir a realidade deste setor. Setor em que eu estou envolvido, eu entrei na Faculdade de Medicina da USP em 1948. São, portanto, 61 anos que eu estou acompanhando este setor. E eu vi como as coisas evoluíram. Eu acompanhei todo o desenvolvimento tecnológico que foi sendo progressivamente incorporado. E eu tenho uma ideia que as pessoas precisam absorver. As características do país se modificaram num intervalo de tempo muito curto. Basta que os senhores se recordem que em 1950 a população do Brasil era de 51 milhões de habitantes. Todas as cidades brasileiras somadas tinham 18 milhões. E 33 milhões viviam no campo. A partir daí, quando conseguimos criar a Companhia Siderúrgica Nacional, foi que começou o desenvolvimento do país. E quando nós tivemos o presidente Kubitschek, que resolveu fazer um desenvolvimento de 50 anos em 5, era o slogan, e que tinha os grandes projetos da indústria automobilística, a indústria eletroeletrônica, a indústria naval, as estradas, Brasília, etc. O país sofreu um processo de incorporação tecnológica muito rápido. E essa incorporação foi feita com a importação de empresas internacionais que vieram para cá. E isto criou um enorme estímulo à urbanização. Houve uma caminhada do campo para a cidade. Os senhores sabem que hoje nós somos 160 milhões nas cidades e 30 milhões no campo. Houve uma mudança completa no panorama do país. Só que isto coincidiu com a ideia de que nós tínhamos que dar ênfase ao desenvolvimento econômico. É clássica a frase de que nós precisamos fazer o bolo crescer para depois distribuir. E o desenvolvimento econômico consumiu todos os recursos que o país foi capaz de gerar. De maneira que a característica que nós enfrentamos foi esta, de uma incorporação tecnológica externa, uma urbanização acelerada, no momento em que se apresentava
uma transição demográfica com um controle das doenças da infância, seja pela introdução dos antibióticos ou das vacinas. Nós eliminamos as doenças da infância e nós aumentamos a idade da população. Em 1950, a expectativa de vida ao nascer era de 47 anos. Hoje nós já ultrapassamos os 73 anos. Nós ganhamos neste período 20 anos de expectativa de vida. Isto aconteceu sem que nós tivéssemos tempo de preparar a infraestrutura que estas populações necessitavam. Os senhores precisam ter presente que os países do primeiro mundo, que são usados para comparação, são países que fizeram o desenvolvimento tecnológico que começou no fim do século XVIII, etc. E foram crescendo à medida que as coisas iam ocorrendo. Não se esqueçam que esses países tinham colônias no restante do mundo, na Ásia, na África, na América Latina, e que drenaram a riqueza do mundo. Paris foi feita no século XIX, estava pronta. Londres estava pronta no século XIX. Nós, em 1950, não éramos praticamente nada. Então, o nosso desenvolvimento foi feito num intervalo de tempo muito curto. E com assimetrias muito graves. Basta que eu diga aos senhores que, em 1999, eu fiz um levantamento da distribuição dos leitos hospitalares na cidade de São Paulo. E eu tomei os 170 hospitais, com 28 mil leitos. Fui na Fundação SEAD, localizamos os hospitais nos respectivos distritos. Depois nós dividimos esses distritos em 4 grupos. Os que tinham mais de 10 leitos por 1000 habitantes, eram 11 distritos, onde viviam 600 mil pessoas, tinha 26 leitos por 1000 habitantes na média. Os que tinham de 3 a 10, eram 14 distritos, onde viviam 1.200.000 pessoas, tinham na média 6 leitos por 1000 habitantes. Se nós somarmos esses 2 grupos, nós temos 25 distritos, com média de 13 leitos por 1000 habitantes. Essa é a zona mais rica, mais antiga da cidade. Depois nós tínhamos 39 distritos, com 3.900.000 pessoas, que tinham na média 1,2 leitos por 1000 habitantes. E tínhamos 40 distritos, com 4 milhões de pessoas, que não tinham nenhum leito. Nenhum leito. De maneira que vejam que existe uma assimetria. Os recursos estão em determinadas áreas das cidades, enquanto que grandes áreas da população não têm nenhum acesso ou nenhuma disponibilidade aos serviços de saúde. Então, esta assimetria é uma das coisas que mais complica a nossa situação no setor da saúde. Por outro lado, nós começamos a enfrentar problemas em consequência desta urbanização. Problemas ecológicos. Quando se fala na ecologia, se pensa na Mata Atlântica, na Amazônia, nas queimadas. Não. O problema ecológico está nas cidades. São Paulo teve todos os leitos hídricos contaminados, porque não tinha sido feito saneamento e todo o esgotamento sanitário foi lançado nos cursos d'água in natura,
transformando, por exemplo, em São Paulo, o Rio Tietê, num esgoto a céu aberto. A Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, é outro esgoto. De maneira que esta infraestrutura que não pôde ser feita é que criou a grande dificuldade que nós estamos enfrentando. Neste momento, quando nós tínhamos uma urbanização enorme, com grandes massas de população vivendo em áreas onde não tinha infraestrutura, nós criamos o sistema de saúde, consequência de uma luta antiga do pessoal da chamada reforma sanitária, que se consolidou na Constituinte. E estabelecemos a ideia de que o saúde era um direito do cidadão e um dever do Estado. Só que, no momento em que isto foi criado, nós tínhamos 3 tipos de pessoas. Nós tínhamos aqueles que tinham recursos e que, direta ou indiretamente, já estavam se bastando no atendimento, utilizando alguns planos de saúde ou do próprio bolso. Nós tínhamos um grupo que recebia assistência pública, que eram as pessoas com carteira assinada. Só os indivíduos empregados com carteira assinada tinham acesso à assistência pública, que era oferecida pela Previdência Social. Não era o Ministério da Saúde nem as secretarias estaduais. Era a Previdência Social, que não tinha um número de aposentados grande e que tinha sobra de recursos, e esses recursos se aplicavam na assistência à saúde. Nós chegamos a ter SANDU, assistência médico domiciliar de urgência, tudo isso era feito pelo INAMPS. E o superintendente do INAMPS nos estados tinha muito mais poder que os secretários estaduais. Eu fui secretário estadual nessa época, e o superintendente do INAMPS é quem fazia os convênios com os hospitais, é quem fazia todo o gasto público no atendimento médico hospitalar. No momento em que nós criamos a saúde, direito do cidadão, dever do Estado, coincidiu com o aumento do número de aposentados. E a aposentadoria, então, retirou todo o recurso que dava ao sistema de saúde. Tanto que em 1989, o setor saúde como um todo aplicava o equivalente a 11,5 bilhões de dólares. E em 1993, estava reduzido a 6,5 bilhões de dólares. Bem, esse panorama que eu estou traçando teve que ser enfrentado. E quando nós criamos a Lei 8080 e a Lei 8142 para organizar o sistema de saúde, nós criamos isto como um sistema no setor público, um sistema único, com comando único em cada esfera de governo. E a atividade livre à iniciativa privada. A iniciativa privada, que já vinha se organizando, se organizou. Bem ou mal, ela tem medicina de grupo, ela tem cooperativa médica, ela tem autogestão, ela tem seguro-saúde. E ela tem os gastos que as pessoas fazem do próprio bolso. Este setor conseguiu minimamente remunerar os serviços correspondente aos custos. E fez um deslocamento nestes 20 anos da liderança. A liderança que era dos hospitais públicos. No Rio de Janeiro nós tínhamos o servidor do Estado, nós tínhamos os hospitais da Previdência Social, que eram os grandes hospitais do país, que
onde toda a tecnologia da época era utilizada e onde todos os recursos estavam disponíveis, os hospitais privados tinham poucos recursos. Neste período, houve um deslocamento da liderança. Hoje, os hospitais líderes são os hospitais privados, que têm a maior incorporação tecnológica, que têm os maiores recursos e que atendem a uma parcela da população. Mais ou menos 1/5 da população. O restante ficou sob responsabilidade do setor público. E a organização como um sistema único, com comando único em cada esfera de governo, criou um problema. Por quê? Porque nós somos uma república federativa. O que quer dizer uma república federativa? Quer dizer a reunião de estados independentes. Nós temos o governador eleito, a Assembleia Legislativa eleita, e temos a Constituição do Estado. O governador não é subordinado do presidente. O secretário da Saúde não é subordinado do ministro. E os municípios são autônomos. O prefeito faz tudo o que a sua Câmara de Vereadores autorizar e a Justiça não impedir. O prefeito não é subordinado do governador. O secretário municipal não é subordinado ao secretário estadual. E depois, nós somos um país com estrutura democrática, que temos 20, não sei quantos partidos. Temos eleição a cada 2 anos, que geram conflitos e que deixam sequelas. E depois, nós temos que trabalhar juntos, distribuindo tarefas, distribuindo recursos. É uma engenharia complicada. É uma engenharia complicada. Mas o setor enfrentou esse problema e se organizou. Talvez seja o setor melhor organizado que nós temos no país. Porque nós temos as conferências nacional, estadual e municipal de saúde, que significa a participação social. Nós temos fundos nacional, estadual, municipal de saúde. Foi fácil? Não, foi difícil. Por quê? Porque o país não é democrático. Nós estamos começando a aprender o sistema democrático. O fato de ter eleição, de ter Câmara, de ter Congresso, isso não significa democracia. Democracia significa a busca da verdade e do legítimo. Porque o legítimo todo mundo aceita. O problema é legitimar. E para legitimar, nós temos que travar uma discussão democrática, que é interpretada por muita gente como a oportunidade de identificar adversário, conquistar aliado, compor maioria para ganhar a votação. Isso não é discussão democrática. A discussão democrática, ela é legitimadora. Então, quando nós vamos organizar um conselho estadual, um conselho municipal de saúde, frequentemente o prefeito quer um conselho que ele controla. E quando nós conseguimos organizar um conselho que é independente, o conselho quer mandar no prefeito. Então é muito difícil, porque nós não temos formação democrática. Nossa formação é autoritária. Desde o descobrimento, é autoritária. E nós não estamos acostumados a discutir para legitimar. Discutir para legitimar
exige um pré-requisito fundamental, que muita gente não se dá conta, que eu chamo de honestidade intelectual. Só quem é intelectualmente honesto consegue, numa discussão, dizer: eu acho que você tem razão, seu argumento é melhor que o meu. Mas até chegar aí, nós temos um longo caminho a percorrer. E nós estamos percorrendo. Bem, esta organização criou duas instâncias. O que nós chamamos de Comissão Intergestores Bipartite, entre o secretário estadual e os representantes dos secretários municipais, para discutir dentro de cada estado como organizar, como estabelecer a transmissão entre o município que não tem recurso para o município que tem recurso, como transferir doentes, receber doentes, como transferir recursos. Isso é discutido na Comissão Intergestores Bipartite. E nós temos a Comissão Intergestores Tripartite, entre a União, o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais e o Conselho Nacional dos Secretários Municipais, que se reúne a cada 15 dias em Brasília para homologar as decisões das bipartite e resolver os conflitos que ocorrem neste período. De maneira que, sob o ponto de vista de estrutura administrativa e de gestão, conseguiu-se um mecanismo capaz de harmonizar esta ideia de um sistema único, com comando único em cada esfera de governo, com descentralização a nível municipal e com forte participação social. Para que os senhores tenham uma ideia, na última Conferência Nacional de Saúde, tinha 4.000 delegados, que saíram de 27 conferências estaduais, que por sua vez saíram de quase 4.000 conferências municipais. Então é uma participação social muito difundida e crescente, que é capaz de ajudar a montar este sistema. Agora, como é que nós podemos dar assistência a toda a população, que é a proposta do Sistema Único de Saúde, se nós não possuímos em grandes áreas os equipamentos necessários? Eu lhes falei da assimetria. E na cidade de São Paulo, que é a cidade mais desenvolvida do país, nós temos 71 distritos, com 8 milhões de habitantes, com 0,5 leitos por 1.000 habitantes. Então é complicado. Aí diziam: bom, temos que fazer como se fez na Inglaterra, como se fez em Cuba, como se fez no Canadá. É impossível. Por quê? Porque na Inglaterra e no Canadá, aonde o médico for, porque são sistemas baseados no médico, a família dele aceita ir, aceita morar. No Brasil, se o médico aceitar morar junto com as populações de baixa renda, a família dele não aceita. Então os médicos moram em áreas desenvolvidas da cidade e vão eventualmente nas áreas mais periféricas ficar o mínimo necessário para não ser chamado a atenção, sem estabelecer vínculo com a população. E medicina tem uma característica, que é o vínculo e a responsabilidade. O vínculo de quem presta para com quem recebe o atendimento e a responsabilidade de quem presta para com quem recebe o atendimento. Ora, se o indivíduo não mora na área, se o indivíduo vai lá eventualmente, fica 2 horas, 3 horas, não vai nos fins de semana, não tem vínculo. Como é que vai dar a assistência? Esse problema foi enfrentado. E
partimos do pressuposto de que o sistema ia ser baseado não no médico, mas num indivíduo da própria comunidade, que é o agente comunitário de saúde. Este é uma pessoa que mora na área, que não precisa ter grandes formações, e é melhor que não tenha, e que é selecionado com participação da população. Como é que se fez isso? Se dividiu a população em grupos de 100 a 200 famílias, dependendo da concentração de população. Entre estas pessoas, se identifica uma que é treinada para ser o agente comunitário. E ela faz o quê? Ela cadastra essa população, são seus vizinhos. Ela verifica as doenças pré-existentes, quem é hipertenso, quem é diabético, quem está grávida, se está fazendo pré-natal, se as crianças estão com caderneta de vacinação em dia. E ela visita esses seus vizinhos uma vez por mês. Então é um intermediário entre a população e o posto onde se coloca um médico, uma enfermeira e um auxiliar de enfermagem para cada 5 agentes comunitários. Ou seja, para 500 a 1.000 famílias. E aí nós estabelecemos um vínculo entre quem presta e quem recebe, porque estes profissionais não precisam morar na área, mas eles precisam trabalhar em tempo integral. Eles trabalham o dia inteiro e eles sabem quem são os seus clientes e os clientes sabem quem são os profissionais de que ele depende. Isso está funcionando? Ah, nós já temos o programa em praticamente quase todos os municípios, mas ainda para metade da população. Nós temos perto de 160 mil agentes comunitários, nós temos 30 mil equipes de saúde da família, que cuidam de 100 milhões de pessoas, 90 milhões de pessoas, mais ou menos, pouco mais da metade. Aonde este programa está funcionando, a coisa se mantém bastante bem. Há distorções. Por exemplo, tem gente que quer fazer o agente comunitário ser escolhido por concurso público. Um desastre. Por quê? Porque no concurso público se inscrevem pessoas com competência muito acima daquela que é necessária para um agente comunitário. E que vão ganhar. E que não moram na área. E que não tem vínculo com a população. Não funciona. Essa é uma grande discussão que está sendo travada neste momento. Por outro lado, os médicos, o sistema tem dificuldade de captar médicos para o programa. Por quê? Porque nós temos uma distorção no ensino médico. O ensino médico, no passado, preparava um profissional para lidar com o doente. Então, ele tinha que saber fazer o diagnóstico sem apoio de recursos de diagnóstico de tecnologia. Então, ele, para ser médico, ele tinha interesse em adquirir uma formação geral, que era a sua sobrevivência. Com a incorporação tecnológica e com a invasão do setor por indústrias de equipamentos, indústria de medicamentos, indústria de próteses, planos de saúde, etc. Houve uma mudança. Por quê? Porque se criaram especialidades, subespecialidades. E hoje, o aluno de uma escola médica,
ele já está visando uma especialidade ou uma subespecialidade. O problema dele não é adquirir o conhecimento geral necessário para fazer o diagnóstico sem recorrer aos exames. Por isso, ele não se sente preparado para ir enfrentar a população e fazer os diagnósticos e o tratamento sem recorrer aos exames, que são, na maioria das vezes, normais. Os exames de imagem solicitados, perto de 80% são normais. Não seriam necessários. Mas eles estão encarecendo muito a atividade de um setor que já tem pouco recurso. E aí nós ficamos numa situação extraordinariamente complicada. O Programa de Saúde da Família de agentes comunitários é a verdadeira medicina preventiva. Quando, em 96, eu ainda estava no Ministério, e eu defendi a ideia de que este programa devia ser levado para as grandes cidades, para as áreas metropolitanas, porque existia a ideia de que esse programa era para os municípios pequenos do Nordeste, onde não tinha assistência. Eu fui contestado, mas eu insisti. E eu implantei o primeiro módulo em São Paulo, na região de Itaquera, com as irmãs Marcelina. Elas têm um grande hospital naquela região. E, para surpresa minha, era uma área com perto de 40 mil habitantes. A Secretaria Estadual da Saúde tinha cadastrados 7 tuberculosos. Os agentes comunitários encontraram 62. E como eram seus vizinhos, eles iam todo dia fazer o doente tomar o remédio. Porque o problema da tuberculose é tomar o remédio e curar em 6 meses. Mas no começo, quando o indivíduo começa a tomar o remédio, ele melhora muito, ele larga o remédio e faz as resistências que nós estamos enfrentando com certa dificuldade. De maneira que esta prevenção que é feita no Programa de Saúde da Família, ela necessita de ambulatórios de especialidades. Cada determinado número de programas de saúde da família, que englobem 30, 20, 40 mil pessoas, precisa de um ambulatório de especialidades. Porque aquele médico, ele não é um especialista. Ele pode precisar da opinião de especialistas. Então, precisaria ter um ambulatório de especialidades. E estes ambulatórios de especialidades precisariam ter acesso à possibilidade de internar as pessoas. Então, seria uma rede a ser construída. E esta rede a ser construída, ela tem dificuldade. Por quê? Porque o esquema financeiro não permite. Em 1980, eu era secretário, eu elaborei o Plano Metropolitano de Saúde em São Paulo. E eu propus 490 centros de saúde e 40 hospitais. Passaram-se 30 anos. Não se construiu toda esta rede até hoje. Só que a população, que era de 12 milhões de habitantes, hoje é de 19. Então, aquilo que tinha sido proposto em 80 já é insuficiente para aquela época. E para agora, então, é muito mais insuficiente. E aí se diz, não, o sistema de saúde não funciona. Como não funciona? Se ele interna 12 milhões de pessoas por ano, sistema público de saúde, 12 milhões de pessoas.
Ele é responsável por praticamente 100% das hemodiálises. Ele é responsável por 100% dos transplantes de órgãos. Transplante de fígado que se faz no Einstein, quem paga é o SUS. Ele é responsável pela quase totalidade da cirurgia cardíaca, da neurocirurgia, da alta complexidade. Ele distribui os medicamentos caríssimos, que são os medicamentos mais especializados. Ele conseguiu erradicar uma série de doenças. Em 1980, quando o Dr. Sabin propôs a vacinação num único dia de todas as crianças com menos de 5 anos, e o ministro da época, Valdir Arcoverde, incorporou essa estratégia, o Dr. Sabin se indispôs com o ministro, porque ele disse que era preciso preparar a população para que isto pudesse ter um mínimo de êxito. E o ministro ia pôr a perder a ideia dele. Eu assisti o Dr. Sabin 2 anos depois, na congregação da Faculdade de Medicina, dizer que ele tinha voltado para dar a mão à palmatória. Ele nunca pensou que o Brasil conseguisse vacinar num único dia 20 milhões de crianças abaixo de 5 anos. E nós vacinamos em junho, repetimos em agosto e desde então estamos fazendo todo ano. Consequência, o Brasil foi o primeiro país a eliminar a poliomielite. E a Organização Mundial da Saúde, baseada na experiência brasileira, 5 anos depois, transformou esse programa em um programa mundial. De maneira que nós temos tradição. Nós eliminamos o sarampo. Ninguém mais ouve falar em sarampo. Acho que no passado o sarampo, as famílias levavam a criança para ter sarampo, para ficar imune. Hoje ninguém mais fala em sarampo. A rubéola, nós saímos de uma grande campanha recentemente agora. As endemias, algumas nós não temos sucesso, como malária, mas outras nós temos sucesso, como a doença de Chagas, que na nossa região, aqui no estado de São Paulo, era uma doença emblemática. O pessoal falava que doença de Chagas acabou a transmissão pelo barbeiro. Está praticamente erradicada. E assim uma série de outras doenças que foram controladas. A nossa deficiência está exatamente na falta de equipamentos de saúde capazes de cobrir toda a população. E na falta da infraestrutura sanitária. No Brasil, nós não chegamos a 60% de esgoto. E não chegamos a 15% de esgoto tratado. Nós temos mais sucesso na água. Porque esta foi uma discussão da década de 70. O que nós vamos fazer, esgoto ou água? Água é mais fácil e é mais rápido. Então vamos fazer água, e água foi feita. Temos deficiências ainda? Temos. Mas mais de 90% da população urbanizada está sendo servida por água encanada e tratada, mesmo em favelas. Agora, o problema é o esgoto. O esgoto, eu vi agora recentemente uma declaração do setor de engenharia sanitária, de que para fazer toda a rede de esgoto no Brasil inteiro, nós precisamos de 200 bilhões de reais. Se nós gastarmos 10 bilhões por ano, o que está fora da nossa cogitação, nós vamos precisar de 20 anos para fazer esgoto para toda a população. Então, o que nós fizemos foi jogar o esgoto nos cursos d'água. Eu me lembro que em 1970,
na Rua da Consolação, no centro de São Paulo, com a Avenida Ipiranga, foi quando se abriu o esgoto, para colocar a rede de esgoto, 1970. Até então, todas as casas tinham fossa. Era tudo fossa séptica. Com a urbanização, que eu chamei a atenção dos senhores no início, aconteceu o seguinte. Eu fui a Mauá quando secretário. Mauá, em 1970, tinha 100 mil habitantes. Em 1980, tinha 205 mil habitantes. Ela dobrou em 10 anos. Só que os lotes eram pequenos. 5 por 25, 6 por 25. As indústrias que se implantaram em Mauá, todas tinham poço artesiano para captar a água. A população tinha cisterna, convivendo com a fossa, com um espaço pequeno. Todas as cisternas estavam contaminadas. Esse foi o tipo de desenvolvimento que nós conseguimos fazer naquela época. E que não foi possível ainda corrigir. Por isso, quando eu discuto o problema, e eu ouço as pessoas dizerem que o problema não são os recursos. Recurso tem. O problema é a gestão. É preciso reformar a gestão. Isso é uma falácia. O que falta são os recursos. A gestão com os recursos que nós temos, até que faz milagre. Eu disse os números para os senhores do que o SUS atende. Então, há toda um problema, consequência do que aconteceu com o nosso desenvolvimento. Nosso desenvolvimento industrial foi tardio. Foi dependente da tecnologia importada. Não foi feito com tecnologia nossa para as nossas necessidades. E nós estamos submetidos a um processo de colonialismo que eu chamo cultural. Nós não somos colônia territorial, mas nós somos colônia tecnológica, nós somos colônia cultural. Basta ver a música. De maneira que, dentro deste processo, é que nós temos que analisar o setor da saúde. O setor da saúde tem feito muito pela população, tem feito muito pelos mais carentes que não tinham nenhum acesso. E a crítica maior do setor público de saúde tem sido feita pelos que não usam o sistema. Os que usam o sistema, eles sabem que melhorou. Eles sentem que melhorou. Falta muito? Falta muito. Tem deficiências? Tem deficiências. Mas essas deficiências vêm sendo progressivamente corrigidas. E o modelo que está colocado, ele está consolidado. Por quê? Todos os ministros que passaram no ministério trabalharam dentro do mesmo modelo. Todos os secretários estaduais trabalharam dentro do mesmo modelo. Não tem propostas novas diferentes. Tem proposta agora do ministro Temporão de transformar os hospitais públicos em fundações de direito privado. Mas isso é uma coisa que ainda está no Congresso a ser discutida. De maneira que a dificuldade maior que nós enfrentamos é entender que nós estamos dentro de um processo no mundo que tem, para comparação, países que já ultrapassaram todas essas dificuldades. E buscamos não resolver os nossos problemas dentro da nossa realidade, mas criticar a nossa realidade comparando
com países de realidades distintas. E este processo não é só na área de saúde, porque nós vivemos num mundo dominado pela tecnologia, com meios de comunicação até então insuspeitados. Ninguém podia imaginar que com um telefone celular se fala no mundo inteiro, se tira fotografia, se grava, Isso é um mundo que ninguém pensou que pudesse existir. E este mundo existe. Só que esse mundo tecnológico, globalizado, valoriza, e é isso que eu gostaria que vocês meditassem um pouco, valoriza as coisas que as pessoas têm. O carro, a casa, a condição, é isso que importa, são as coisas que as pessoas têm. Se esqueceram de que o importante são as pessoas, e não as coisas que as pessoas têm. E no momento em que se valoriza as coisas que as pessoas têm, o fim justifica os meios. E aí, para conseguir um determinado fim, qualquer meio é considerado legítimo. Nesta situação, se conspurcam e se contaminam todos os valores da sociedade. O comportamento, a postura, a ética vem sendo agredida. E os valores universais, a família, nós estamos assistindo hoje. Os filhos não respeitam os pais. Os alunos não respeitam os professores. Os valores, família, honra, gratidão, amizade, lealdade, honestidade, são coisas que não são importantes. O importante é conseguir ter as coisas. E aí, bombardeados por uma mídia que também está interessada em obter recursos para se manter, entram nesse processo de comercialização que traz internet, Orkut, Twitter, etc., e que distorce a juventude, a mocidade. Por isso eu discuto que a educação não é a salvação. A educação é fundamental. Mas o que nós precisamos, junto com a educação, é repor a ética. É preciso que as pessoas saibam que determinada coisa não se faz porque não é correto. Só que nós estamos substituindo isso pelo que é legal. Nós podemos distribuir as passagens porque a lei não impedia. Mas é preciso ter um mínimo de conceito para saber que aquilo não pode. É preciso que autoridades da maior corte jurídica do país dê a demonstração da serenidade, da tolerância e não da intolerância. Por isso eu digo que o exemplo que os mais educados estão transmitindo para a população e para a juventude são inadequados. É preciso repor nos cursos iniciais, no curso primário, é preciso repor a educação moral e cívica. É preciso ensinar a um menino que isto você não pode fazer porque está errado.
Isto você pode fazer porque é aceitável. É preciso que ele aprenda postura. E aí eu me refiro a algumas postulações. Gandhi, por exemplo, que foi talvez a maior personalidade do século XX, responsável pela independência da Índia, Gandhi dizia que o grande problema da humanidade é a riqueza sem trabalho, o conhecimento sem sabedoria, os prazeres sem escrúpulo, o comércio sem moral, a religião sem sacrifício, a política sem idealismo e a ciência sem humanismo. Esses são valores que nós precisamos resgatar. E com isto, nós vamos em busca da solidariedade, da fraternidade e da compaixão. É preciso ter compaixão dos que sofrem. E para tratar dos que sofrem, é preciso ter amor. Eu digo sempre que o indivíduo doente, independente da sua situação econômica, intelectual, é um ser aflito, angustiado e com medo. O oposto do medo não é a coragem. O oposto do medo é a fé. Ele precisa acreditar. Acreditar em quem o trata. E quem o trata precisa acreditar no que vai fazer por aquela pessoa. A Madre Teresa de Calcutá tem uma frase que resume todo este pensamento. Quando ela diz, às freirinhas que trabalham com ela, vocês precisam ter fé. Porque sem fé não existe o amor. Sem o amor não existe a entrega de si. E quem não for capaz de fazer a entrega de si, não está preparado para tratar dos que sofrem. Muito obrigado. Nós vamos comentários, perguntas. Boa noite, doutor Jatene. O senhor comentou a certa altura da sua entrevista a simetria da formação dos médicos com o passar do tempo. E quão homogênea é a formação do médico em todo o território nacional? Quão melhor formado o médico se torna nas regiões mais ricas ou nas mais desfavorecidas? Há uma séria preocupação no Ministério da Saúde em homogeneizar o mínimo nessa formação? Primeiro, não é o Ministério da Saúde o responsável pela formação. A Constituição estabelece que o Ministério da Saúde deve ser o responsável pela formação, mas ele não é. Quem é responsável é o Ministério da Educação. No Ministério da Educação, existe uma distorção. Por quê? Porque no Ministério da Educação se acredita que o número de pessoas cursando a universidade ou concurso superior é muito pequeno em relação à população. Devia ter muito mais gente. Só que essa mais gente precisaria ter a escola adequada. Em relação à medicina, até 1980, nós tínhamos, em 1996, nós tínhamos 80 faculdades de medicina. De lá para cá, foram criadas 96. Hoje nós temos 176 faculdades de medicina. É impossível em qualquer país do mundo você conseguir corpo docente e instalações para 96 faculdades de medicina. E a maioria destas, 70%,
são privadas. E a maioria destas não tem hospitais, não tem o complexo médico hospitalar para treinar os seus alunos. Então nós estamos, neste momento, atravessando uma crise da maior seriedade, porque além destas 176 faculdades, apenas para comparação, os Estados Unidos têm 125 faculdades de medicina. Além dessas 176 faculdades, tem 75 pedidos para novas faculdades. Eu estou participando da comissão de especialistas de ensino médico e, em consequência, nós estamos tentando reduzir, suspendendo vestibular, criando dificuldades, etc. E revendo essas escolas que não têm condição de treinar os alunos. E eu tenho, em consequência, recebido uma série de prefeitos que querem levar a faculdade de medicina para o seu município. Mas por que o senhor quer fazer uma faculdade de medicina? Ah, porque precisa. E há os que acham que tem que fazer faculdade de medicina onde não tem médico. O único jeito de ter médico é levar uma faculdade de medicina. Mas se não tem nem médico, quem vai ensinar? Então, esse é um problema que nós estamos enfrentando neste momento. E nós estamos buscando corrigir isso. O ministro está disposto, tem feito todo o empenho. Nós estamos agora, recém suspendemos vestibular em 4 faculdades de medicina já antigas. As novas que ainda não puderam ser avaliadas vão ser avaliadas, as que não tiverem condições terão que ser encerradas. Eu vou te citar um exemplo incrível. Existe uma associação tocantinense, presidente Antônio Carlos, que funciona em Tocantins. Ela é originária de Minas Gerais. E lá tem 3 faculdades, em Gurupi, em Porto Nacional, em Araguaína, e resolveu criar uma faculdade em Pernambuco. Ela queria ir por outros estados. E criou uma faculdade de medicina em Garanhuns. E conseguiu que o Conselho Estadual de Educação autorizasse. Ora, pela Constituição, só pode autorizar faculdades de medicina privadas o Conselho Nacional de Educação. Então tinha um vício de origem. É ilegal. Eles tinham marcado o vestibular para um sábado. O Ministério entrou na Justiça, solicitando liminar para impedir o vestibular, para não criar o problema. Conseguiu. Na véspera do vestibular marcado, um desembargador cassou a liminar. Eles fizeram o vestibular. Aí o Ministério entrou no Supremo Tribunal Federal para impedir o início do curso. O despacho do Supremo foi que ele não podia frustrar a expectativa dos alunos. Então, vejam que é complicado, não depende só do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, é toda uma rede de influências e coisas que estão envolvidas. Mas nós temos que trabalhar para eliminar essas distorções. E eu não tenho dúvida que a médio prazo nós vamos conseguir corrigir essas distorções. Uma das soluções que eu vejo e que eu tinha já proposto há mais tempo é que o diploma não seja o objetivo. O que eu quero dizer? O indivíduo chega com o diploma que não autoriza o exercício. Quem autoriza o exercício é a carteira profissional do Conselho Regional de Medicina. Mas ele chega com o diploma, o Conselho lhe dá a carteira. Ou seja, o Conselho funciona como um cartório. Ele não tem poder de avaliar o egresso para dar a ele a carteira profissional. Eu fui diretor da Faculdade de Medicina por 4 anos. Nós dávamos um canudo vazio, simbólico. E o representante do Conselho Regional, ao meu lado, entregava a carteira profissional.
autorizando o indivíduo a fazer qualquer especialidade. Então, essas distorções é que nós vamos ter que eliminar. E a única forma é conscientizar as pessoas de que isso está errado. Se o indivíduo não está preparado, e se ele já desde o início se orientou para uma subespecialidade, o que ele quer é o diploma. Ele não quer o conhecimento geral. Por isso é que nós temos dificuldade para levar os médicos para as regiões onde tem menos recursos. E por isso é que nós não conseguimos criar a estrutura que dê apoio a esse médico, que está num lugar mais desfavorável. Essa é uma... Veja que é uma coisa muito complexa para ser solucionada. Eu acho que se nós estabelecemos o que tem no mundo inteiro, o exame que no Brasil em direito se chama exame de ordem, nos Estados Unidos se chama o board. Quem não passa no board não exerce. Ele tem que se preparar até passar no board para poder exercer. No momento em que nós fizermos isso, nós vamos corrigir grande parte dos problemas da formação profissional. E aí tem pessoas que dizem, não, mas aí o senhor vai estar penalizando o aluno. O aluno não é culpado se a escola não lhe deu o treinamento adequado. E o que eu pergunto é se a população é culpada para ser exposta a alguém que não foi bem preparado. Por que nós autorizamos o exercício profissional de quem não está preparado? Veja que tem muitas implicações. Meu nome é Aline, eu sou professora de saúde coletiva do Departamento de Medicina da Universidade Federal de São Carlos, e eu gostaria de destacar 2 pontos da palestra que me chamaram muito a atenção. A questão da gestão do serviço de saúde. Eu trabalhei por 2 anos no Ministério da Saúde, na área de educação na saúde, e eu olho de uma maneira bastante crítica, né, a questão dos recursos. Eu acho que, com certeza, a saúde, se tivesse mais recursos, poderia ter uma estrutura melhor, mas eu acho que a gestão é um nó crítico do sistema, no meu ponto de vista. Porque, a partir das opções de gestão de um município ou de um estado, a gente pode ver muita diferença em lugares que já avançaram mais. Tanto que o Ministério da Saúde agora está pensando maneiras de fomentar os municípios para que façam adesão ao Programa de Saúde da Família para ampliação da cobertura, por ter avaliado que esse programa pode ser aplicado tanto em municípios pequenos, do Sertão do Nordeste, quanto em grandes municípios também. E a questão da corrupção, do desvio de verbas também, eu acho que passa muito pela gestão. Então, eu acredito que é um ponto muito importante que tem que ser fortalecido. E, em conjunto também, eu acho que esse não é esse só o único problema, mas a questão da formação dos profissionais também. E do vínculo de trabalho, que aí eu entro na questão questionando a forma de contratação do agente comunitário de saúde também, que foi um ponto colocado. Porque numa pesquisa do Ministério da Saúde foi encontrado mais de 12 tipos de vínculo do agente comunitário de saúde no Brasil inteiro. Desde o que foi cabo eleitoral do prefeito e virou agente comunitário, até um agente que realmente foi concursado por conta da precarização. Na área de saúde não temos plano de cargo, carreiras e salários, está sendo criado agora, tanto que pelo fato do agente comunitário ter o vínculo mais precário é que se iniciou a pesquisa por esse trabalhador da área da saúde. E o problema que eu vejo é, quando você faz o concurso, essa questão de a pessoa não necessariamente ser da área de abrangência, acaba desvirtuando um pouco o papel do agente comunitário. Mas em alguns estados também já estão pensando uma alternativa de alguma prova, de na prova também, ou no momento da inscrição, a pessoa fazer parte da área de abrangência. Eu acho que essa é um ponto que precisa ser resolvido, e eu gostaria da gente conversar, que nós conversássemos um pouquinho mais sobre isso. Qual seria a alternativa, então, para um vínculo que não fosse precário para o agente comunitário de saúde, para que ele fosse legitimado e tivesse realmente um vínculo para poder trabalhar, porque ele tem um papel importante, fundamental nessa estratégia de saúde da família. Bem, primeiro você colocou
o problema da gestão como sendo importante. Eu não disse que não é importante. Eu disse que a ideia de dizer que não faltam recursos, o que falta é gestão, é falsa. Quer dizer, falta recurso e a gestão tem que ser melhorada, claro. E ela está sendo melhorada. Quanto ao agente comunitário, esta é uma discussão que eu travo já de longa data. Quando eu fui secretário, nós construímos uma série de centros de saúde na capital. E nós tínhamos, e eu imaginava que o centro de saúde devia servir, em geral, para 10 mil pessoas. E eu queria fazer, na época se chamava educador sanitário, eu queria contratar educadores sanitários que fizessem parte da população. E na época você só podia fazer por concurso público. O que aconteceu com o concurso público é que passava no concurso para trabalhar em São Mateus alguém da Lapa. Passava para Lapa alguém de Santo Amaro. Ou seja, não tinha nenhum vínculo com a população. Por isso, quando nós estimulamos, isso foi na minha gestão, o programa de agentes comunitários, nós partimos do pressuposto de que a seleção ia ser feita em conjunto com a população a que ele vai servir. E não, como você diz, o prefeito põe o seu cabo eleitoral. Isso é uma distorção grosseira. Mas isso eu sei que está acontecendo. A seleção do agente comunitário tem que ser feito, são 200 famílias, essas 200 famílias vão opinar se aquela pessoa que está sendo selecionada, ela é adequada ou não, ela é aceitável ou não. E aí ele é estável, porque ninguém vai mandar ele embora. O meu conceito de estabilidade sempre foi vinculado com o desempenho. O indivíduo que tem um bom desempenho, ninguém manda embora. O indivíduo que tem um mau desempenho deve ser mandado embora. O problema é que se você faz o concurso, esta pessoa não pode ser mandada embora, ainda que ela não atue adequadamente. Então nós temos que vincular o agente com a população. E é isso que lhe dá estabilidade. As formas de contratação são várias. Pode ser com entidades da sociedade, pode ser do próprio município, tem várias formas de ser contratado. Agora, todos os trabalhadores brasileiros, excluídos os funcionários públicos, têm a possibilidade de ser dispensado ou não. Porque o agente é diferente. E ele deve ser estável. Eu defendo a estabilidade no serviço público, sempre defendi. Quando o ministro Bresser Pereira deu uma entrevista no início do governo Fernando Henrique, de que ele ia quebrar a estabilidade do servidor público, eu convoquei uma coletiva de imprensa no Ministério da Saúde e disse: o ministro Bresser Pereira está equivocado. Ele veio da iniciativa privada, o serviço público é diferente. O serviço público eu tenho que colocar pessoas que precisam dizer não e não ser substituída. Se eu quebro esta coisa, eu não consigo fazer funcionar. O programa de agentes comunitários é outra coisa. Ele não é um funcionário público. Ele é um funcionário da população e daquele núcleo aonde ele vive. Este é o conceito que a gente precisa entender. E os melhores lugares onde o programa de saúde funciona são os lugares em que o agente comunitário foi escolhido desta maneira e ele tem carteira assinada, ele tem todos os direitos trabalhistas e ele funciona como uma pessoa adequada daquela comunidade, daquele pequeno núcleo. Essa é a ideia. E por isso é que eu defendo que se você abrir um concurso para agente comunitário, você vai ter pedagogo, psicóloga, enfermeira, um monte de gente que está desempregada, que vai concorrer e vai ganhar. E não vai atender a população.
porque não mora lá. Chega um fim de semana, à noite, que uma pessoa precisa falar com o agente comunitário, ele não está lá. E a população precisa saber onde mora o agente comunitário, para ir lá buscar a qualquer hora que ele precisar, porque ele é o intermediário daquele núcleo populacional com o sistema de saúde existente. Entende? O conceito é um pouco diferente. Por isso é que eu não sou favorável a que se estabeleça a seleção do agente comunitário por concurso público. Se você abrir um concurso para agente comunitário aqui em São Carlos, quantas pessoas se inscrevem? Todo mundo vai se inscrever. Mas ele não mora lá, ele não conhece aquelas pessoas, ele tem que entrar nas casas da família. Quando o marido está trabalhando, a mulher está lá sozinha com as crianças, não pode deixar entrar uma pessoa que ele não conhece. Então, essa é a essência do Programa de Saúde da Família. O Programa de Saúde da Família, a essência dele, são pessoas confiáveis, que a população aceita e ajuda a selecionar. Esse é que é o conceito. Não sei se eu me fiz entender. Boa noite, eu sou Fernanda, sou aluna da Aline, que acabou de falar. Sou estudante da primeira turma da Universidade Federal de São Carlos. A gente está inserido desde o primeiro ano no PSF, a gente acompanha famílias, a gente tem bastante contato com os pacientes. E o senhor falou que o paciente deve acreditar no médico que está o tratando, né? Mas como eu gostaria de saber assim, como lidar com pacientes que não acreditam nesse sistema de saúde, que ainda não só estão ligados aos especialistas, mas acreditam que a medicina ela deve ser curativa e não preventiva. Como lidar com essas pessoas que não estão acreditando naquele médico que não é o especialista? Porque eu encontro muita dificuldade em estar explicando, em estar conversando com essa população. E ela apresenta muita resistência ao médico de família. Esse é um problema que nada que você implanta, nada começa pronto. Nada começa pronto. Você não pode implantar o Programa de Saúde da Família numa cidade ou num município e esse programa está perfeito de partida. Isso não existe. Você tem que ir progressivamente conquistando a confiança. E essa confiança vai ser conquistada na medida em que os elementos do programa se dedicam àquela população. Esse é o ponto. E no momento em que você coloca como retaguarda para esse médico os especialistas que ele precisa para resolver o caso desta pessoa que ele não conseguiu resolver. Boa noite, professor Jateri. Não. Para nós é uma honra recebê-lo, e não só pela sua forma tranquila, didática, de exposição, como pela sua vasta cultura. Eu sou pediatra, 41 anos formado, e eu queria saber quais são as críticas que o senhor faria no seu raciocínio total de assistência médica às unidades básicas de saúde. Olha, a unidade básica de saúde, eu fui secretário estadual e eu tive que lidar com as unidades básicas de saúde. O governador exigia de mim que eu cobrasse dos médicos o tempo total para o qual eles foram contratados. Numa cidade onde para chegar à unidade ele gasta 1 hora e para voltar ele gasta 1 hora. Não é que o problema, por isso é que nós caminhamos para o Programa de Saúde da Família, porque ele fica o dia inteiro lá, ele não precisa sair. E o médico de família, ele recebe uma remuneração que, comparada com os médicos dos postos de saúde e das unidades básicas, é incomparavelmente melhor. De maneira que a tentativa de se sair daquele sistema em que o médico ficava um período, o mínimo necessário para não ser chamado a atenção. Eu tenho episódios interessantes. Uma vez, num município, e eu estava conversando com o médico, ele me disse, eu tirei a cadeira da sala. Eu falei, como tirou a cadeira? Ah, porque se o doente sentar, aí ele começa a falar e demora.
e eu preciso resolver a consulta rapidamente, porque eu tenho outro emprego. Isso é a negação da medicina, é completa negação da medicina. E é isso que nós estamos buscando corrigir. Claro que, para implantar esse sistema, eu precisaria ter profissionais comprometidos. E os profissionais comprometidos precisariam ter formação adequada. É por isso que foram criados em várias escolas os núcleos para preparar os médicos que vão trabalhar no Programa de Saúde da Família. E capazes de entender o problema. O modelo tradicional do posto de saúde é o modelo que nós estamos tentando substituir pelo programa de agentes comunitários e médico de família. No dia que você tiver toda a população coberta com esse programa, o posto de saúde vai ser um ambulatório de especialidades, para poder atender aquelas demandas, agora não do doente, mas do médico de família. E no momento em que o médico de família estiver convenientemente treinado, ele vai encaminhar para o ambulatório de especialidades os casos que precisam do especialista e vai receber do especialista a informação para que ele continue. No programa que nós administramos em Sapopemba e na Vila Espanhola, em São Paulo, os médicos de família tinham reunião com os especialistas. Uma especialidade muito solicitada é a dermatologia. E os médicos de família que encaminhavam recebiam do especialista orientação. Depois de um certo tempo, o médico de família resolvia boa parte dos problemas. Quer dizer, esse é um processo que nós temos que criar. Só que o programa está falho. Este esquema eu aprendi em 1953, quando eu era sextanista. O professor Odair Pedroso, da Faculdade de Saúde Pública, ele tinha um mapa onde ele colocava a unidade básica, o centro de especialidade, o hospital local, o hospital regional, o hospital universitário. Ou seja, a regionalização, a hierarquização, isso vem sendo falado há mais de 50 anos e até hoje nós não conseguimos fazer. Nós demos ênfase ao hospital, por quê? Porque o hospital é o mais crítico que as pessoas precisam atender. Agora, o complexo todo que precisa ser criado antes de chegar no hospital é que nós estamos tentando criar nesse momento. Mas ainda tem muitas deficiências. Nós não cobrimos metade da população. E quando você deixa uma grande parte da população não coberta, aparecem os problemas mais graves. Boa noite, doutor Jatene. Meu nome é Lineu. Tá? Eu fui do INSS lá atrás, do NPS lá, quando existia o NAMPS ainda. Mas eu queria fazer primeiro um comentário. Né, em relação, eu sou, na verdade, obviamente, eu sei da defesa do sistema público, aí do senhor faz, né, uma postura, né, aí, firme o tempo inteiro. E a questão do agente comunitário de saúde, São Carlos nós passamos por três experiências, pelas três experiências possíveis. Antes das primeiras implantações, há 10 anos atrás, era indicação pura, ou de vereadores ou de prefeito. Depois passamos uma experiência de contratação através de uma organização não governamental, uma ONG, né, que existe na cidade. Através dela foi feito um processo de seleção e foi contratado. E aí, já considerando a área de abrangência. Esses agentes já eram da área de abrangência. E mais recentemente, manteve-se esses que, na verdade, foram contratados dessa forma, desde que tivessem passado por esse processo de seleção, e tem uma emenda constitucional que foi aprovada em fevereiro de 2007, que obriga, na verdade, a questão de contratação por concurso público. E, diferentemente dos outros concursos públicos, essa profissão exige que seja da área de abrangência. Então, se realizou um concurso na cidade ano passado, e os novos agentes estão sendo chamados da área de abrangência, mas contratados como funcionários públicos, que vão ter caráter de estabilidade, todas as garantias, de plano de carreiras futuro e tudo mais, na área de saúde. O senhor falou da distorção, que eu acho, antes, mesmo tendo o espírito da questão de estar ligado à comunidade, ser escolhido, mas sempre teria uma interferência, por uma forma ou outra, de uma indicação. É difícil falar de um lugar
que antes existia só indicação que não tinha uma interferência política, eleitoral, coisa do tipo, que é uma distorção. E a distorção que você colocou agora, eu também concordo. Obviamente, mesmo na área de abrangência, as pessoas com maior qualificação do ponto de vista educacional acabaram sendo os escolhidos no concurso público, né? Mas a questão da abrangência ela está sacramentada. Então, hoje não existe forma possível que não seja o concurso público e que seja na área de abrangência. Agora, como corrigir isso de que ele tem uma qualificação maior do que aquele exigido para ser o agente comunitário de saúde, está acontecendo. Na cidade, os últimos chamados através do concurso, mesmo na área de abrangência, sendo da comunidade, obviamente, são as pessoas que têm uma formação educacional maior. Como é que se delimita a área de abrangência? Tipo assim, São Carlos hoje, tipo, o caso mais claro aqui é a cidade de Araci, né, que tem um conjunto grande, tem cerca de, acho que 20 mil habitantes, deve ter cerca de umas 6, 7 mil famílias que residem lá. São divididos por regiões lá dentro. Então, para determinadas unidades, lá vão ser 7 unidades no final do processo. Espera-se que até o final desse ano se implante as 7 unidades de saúde da família, os 7 programas naquele conjunto, que é uma área bem delimitada da cidade. Então, lá, tipo assim, determinados número de famílias, ali vai ser a unidade de saúde da família. Então, está, na verdade, já mapeado, né, que determinado número de famílias, 1.000, 1.200 famílias, vão escolher Perfeito. O conjunto. Se você puder fazer a seleção com pessoas do núcleo em que eles vão atuar... Isso. Mas a distorção que você colocou, ela ocorreu no concurso. Por quê? As pessoas mais qualificadas, que talvez... não vão se dedicar como uma pessoa adequada. Isso. Eles, na verdade, não vão ficar muito tempo naquela função. É esse o ponto. E depois vão passar em outro concurso, uma porque profissão não é melhor, o que elas gostariam saindo. De fazer. Isso. Elas vão lá para um emprego. Enquanto que a filosofia do Programa de Saúde da Família não seria essa. É diferente. Mas como superar isso? É difícil, né? É difícil, mas e aí é que precisa a participação da população. Quer dizer, se aquele núcleo onde vai ser implantado o programa, e aí é que vem a história que eu falei dos princípios, da ética, da postura. Quer dizer, se o indivíduo é prefeito e ele quer usar o Programa de Saúde da Família para colocar seus cabos eleitorais, tal, esse é um problema ético. Esse não é um problema... É um problema que você não consegue resolver se o indivíduo não tem a postura adequada. Esse episódio das passagens no Congresso, eu disse, não fiz nada ilegal, porque ninguém me disse que não podia. Doutor... Mas eu queria ponderar 2 questões do senhor. Um, por exemplo, aqui em São Carlos, concretamente também, nós temos a Faculdade de Medicina UFSCar, que é curso generalista, que vai formar para isso exclusivamente, não saiu a primeira turma ainda, mas são pouquíssimos no país que formam com esse tipo de característica um médico para ser o médico da família, né? E hoje tem um problema concreto, nós temos 6 unidades, 6 casas já alocadas, 3 delas já reformadas, inclusive, e não se consegue formar a equipe porque não tem um médico. Para você ter uma ideia, a 90 dias se abriu um processo temporário para contratar médico e não aparece. Apareceram 5 dos 5, 3 já estão trabalhando em cada temporário, vão ser só realocados. Não se consegue. Então, tem um estrangulamento aí. Aí é uma questão que eu coloco para você. Na avaliação do senhor, isso vai ser superado naturalmente num processo a médio prazo, ou isso tem alguma medida efetiva que poderia intervir e poderia trazer o profissional para essa profissão? É o que eu disse a ela. Nada começa pronto. Você não consegue começar pronto. Quando você tem toda a distorção da formação profissional, você tem os médicos que não foram preparados para aquele programa. Você tem que ir preparando durante o exercício. E precisa que a coordenação do programa tenha competência para preparar as pessoas e para captar essas pessoas para aquele tipo de programa. Sem o que não tem solução. Sem o que não tem solução. Só uma terceira, que é fugindo disso, na verdade, pela experiência que o senhor teve, quer dizer, o senhor está historicamente, mais recentemente, a luta que o senhor teve pela criação daquela contribuição provisória que acabou caindo. Se o senhor avalia, o que o senhor avalia, na verdade, o que levou a criação da contribuição em si, que era para ser dirigida exclusivamente para a saúde, das distorções que aconteceram nesse processo, a partir dos governos aí, e que avaliação que o senhor faz hoje em relação a isso, que são os recursos que vão para a saúde do ponto de vista público? Olha, eu disse que
quando se implantou o programa, os recursos que eram utilizados eram da Previdência Social. A Previdência Social retirou os recursos. Os que são mais velhos se lembram que o ministro Brito disse: eu tenho um número grande de aposentados, não posso dar mais um tostão para a saúde. E tirou. Isso levou os recursos para metade. Se alguém disser que isso não é uma insuficiência de recursos, bom, aí não dá para discutir mais. Mas se eu tinha 11 bilhões e meio de dólares, eu passei a 6,5 bilhões de dólares. E a população cresceu, e envelheceu, e a tecnologia se ampliou, eu não tenho saída. Bem, por que a área econômica do governo fez esse artifício? Porque a área econômica, não só do governo, a área econômica em geral, ela trabalha próximo da riqueza. Eu não conheço uma favela que contrata um economista. Os economistas estão todos ligados à riqueza. E quem está ligado à riqueza tem dificuldade para entender os problemas da pobreza. Eu dizia ao ministro Malan, quando você vai a São Paulo, você vai na Fiesp, na Federação do Comércio, na Febraban, no Almoço do Fazano, você nunca foi na periferia de São Paulo, para ver como vive a população. Então esse problema é difícil de resolver, por quê? Porque de um lado você tem a área econômica do governo, que está interessada no desenvolvimento econômico, nas empresas. Você diz, ok, é importante. Mas não olha para a pobreza. Por isso, quando o presidente criou o Bolsa Família, muita gente criticou, eu aplaudi. Por quê? Porque R$60 para uma pessoa que ganha 20 mil reais é nada. Mas para uma pessoa que não ganha nada é muito. E começou a dar um alento para essas pessoas. Tem defeito? Tem, porque é um programa assistencialista e tal, mas vai melhorar, vamos arrumar. E é isso que eu digo, nada começa pronto, vamos fazer. Mas pelo menos estamos olhando para a pobreza. E a área econômica do governo desconhece a pobreza. Ela quer os grandes planos, os grandes projetos de desenvolvimento. E foi isso que nós tivemos ao longo do tempo. Tanto que nós hoje somos uma potência industrial. Nós exportamos manufaturados, nós temos uma agroindústria forte, etc. Ok. Mas como é que está a grande massa da população que não tem habitação, que não tem transporte, que foi colocada, confinada longe do emprego? Nós criamos um negócio fantástico, que em 1980 eu criticava. Nós criamos o bairro industrial e os bairros residenciais. Longe, porque o terreno é mais barato. E aí criamos o problema do transporte. Quando nós devíamos criar bairros onde tivesse emprego, moradia e não precisasse do transporte. Quer dizer, essa história de criar o bairro dormitório, o município dormitório, é horrível. Porque as pessoas precisam acordar às 4 horas da manhã, fazer uma jornada de transporte de 2, 3 horas para chegar no emprego. E aí onde você cria o polo industrial, você põe energia elétrica, você põe esgoto, água, todos os recursos. E onde cria população, mal você faz uma pequena habitação, sem ter as possibilidades todas. Então, essa distorção que nós criamos no Brasil. Por quê? Porque nós fizemos um desenvolvimento muito rápido. As populações vieram muito rápido para as cidades. A população urbanizada cresceu depressa demais, não deu tempo de fazer as coisas que ela precisa. Agora nós temos que fazer. Só que estamos correndo atrás. Boa noite. Doutor, é o seguinte, o senhor disse que o problema de saúde no Brasil não é
gestão, e sim recursos, né? Desculpe, eu não disse que não é gestão. Não pode colocar gestão contra recursos. E dizer, tem muito recurso, não tem gestão. Certo. Não, não tem recurso e também precisa melhorar a gestão. Sim. Por exemplo, quando o senhor foi ministro da Saúde, foi criado o CPMF, né? Porém, acho que a sociedade não viu tanta melhoria na saúde assim, embora o senhor está afirmando que melhorou. Gostaria que o senhor explicasse se aí é um problema de gestão ou de recurso. Eu expliquei. Quando nós criamos a CPMF, nós tínhamos 22% do orçamento da Seguridade. Não sei se você distingue o orçamento de impostos e o orçamento da Seguridade. Senão eu te explico. O orçamento da Seguridade, ele é constituído pelas contribuições. Contribuição de empregado, empregador, COFINS, PIS/PASEP e tal, são contribuições. E compõe o orçamento da Seguridade. O orçamento de impostos é composto pelo imposto de renda da pessoa física, jurídica, retido nas fontes, IPI, IOF, imposto de exportação e imposto de importação. O orçamento de impostos, o Ministério da Fazenda maneja, e ele é livre para distribuir esses recursos. O orçamento da Seguridade tem destinação específica para 3 ministérios. Ministério da Saúde, Ministério da Previdência e Ministério do Trabalho. Foi colocado no orçamento da Seguridade os encargos previdenciários da União, que não eram encargos para ser da Seguridade, era para ser dos impostos. No orçamento de impostos sai o Fundo de Participação dos Estados, o Fundo de Participação dos Municípios, principalmente do IPI e do Imposto de Renda. Por isso, quando agora foi dispensado o IPI para a indústria automobilística, os prefeitos gritaram. Por quê? Porque diminuiu o Fundo de Participação dos Municípios. Entendeu? Bem, nós tínhamos no Ministério da Saúde 22% do orçamento da Seguridade. A disposição transitória da Constituição estabelecia que o Ministério da Saúde devia receber 30% do orçamento da Seguridade. Nós tínhamos 22%. E eu, que estava com determinados projetos que não cabe aqui detalhar, eu precisava de mais recurso. Bem, então eu fui buscar uma nova fonte, que foi a CPMF. Quando a CPMF foi aprovada, e quando ela ia começar a ser arrecadada, foi retirado do orçamento do Ministério valores maiores do que a CPMF trouxe. Então, eu tinha, em 95, 22% do orçamento da Seguridade que eu achava insuficiente, tanto que eu fui buscar a CPMF. Em 98, eu já não era ministro, a CPMF estava sendo arrecadada, o orçamento do Ministério da Saúde era 18% do orçamento da Seguridade. E no ano, há 2 anos atrás, o orçamento do Ministério da Saúde era 14% do orçamento da Seguridade. É por isso que eu digo, quer dizer, os valores são decrescentes em valor real. No ano passado, se você corrigir o orçamento de 95 pela inflação do setor saúde, nós não atingimos o valor de 95. Só que neste período a população aumentou 30 milhões de habitantes, o envelhecimento cresceu e a tecnologia se expandiu. Como é que você consegue melhorar o sistema com este perfil? Você compreendeu? Sendo que ainda o governo, a área econômica do governo, criou o DRU. Você sabe o que é DRU? DRU é desvinculação dos recursos da União. Como ele não podia usar o orçamento da Seguridade para outras coisas que não aqueles ministérios, eles criaram o DRU. Ou seja, 20% da arrecadação da Seguridade foi permitido ao Ministério da Fazenda utilizar. Para quê? Para juro da dívida. Entendeu?
O juro da dívida no ano passado foi da ordem de 160 bilhões. O orçamento do Ministério da Saúde foi de 45 bilhões. Se alguém disser que tem muito recurso, eu não sei mais o que fazer. E o orçamento do Ministério da Previdência foi de 180 bilhões. Ele arrecadou 150 e buscou 30 do orçamento de impostos. Para a Previdência, não falta recurso. E ela cresce junto com o crescimento. Como nós estamos aqui na Universidade de São Paulo, eu vou te dar mais um dado, para ver como a participação na partilha dos recursos é ruim para a saúde. Em 1989, o governador Quércia criou 9,17%, hoje eu acho que é 9,50% qualquer coisa, para as 3 universidades. 9,17% do ICMS. Então, na medida que crescesse o ICMS, crescia a contribuição para as universidades. A Universidade de São Paulo ficou com 4,45%, mais ou menos. Bem, em 89, o orçamento da universidade, com seus 33 institutos, era igual ao orçamento do Hospital das Clínicas. O orçamento da universidade é 300 milhões de dólares, o orçamento do Hospital das Clínicas é 300 milhões de dólares. A partir daí, o orçamento da universidade passou a ser corrigido pelo ICMS, vinculado. Crescia o ICMS, crescia o recurso da universidade. E o Hospital das Clínicas ficou disputando a partilha do orçamento. O que aconteceu? 15 anos depois, 20 anos depois, o que aconteceu? O orçamento da Universidade de São Paulo hoje é da ordem de 3 bilhões de reais. O orçamento do Hospital das Clínicas, com as 2 fundações de apoio, não chega a 1 bilhão e 300. Então, quando você fica na partilha do orçamento, você não consegue crescer de acordo com o crescimento da arrecadação. Por quê? Porque é aquilo que eu falei. Na saúde, quando você faz uma unidade, terminou a obra, começa a despesa. E você passa a gastar por ano 2 vezes o que você gastou para construir e equipar. E esse gasto vai ser permanente. Como todos os governos têm interesse de deixar a sua marca, se ele está gastando com o custeio de um sistema que não foi ele que construiu, ele não tem interesse. Ele quer fazer obra. E para ele fazer obra, ele tem que reduzir o custeio. Ou não ampliar o custeio. Ou não crescer de acordo com a inflação. Para poder sobrar dinheiro para ele fazer a obra. Eu já não digo que há interesse em superfaturamento, em caixa 2, já é outro problema. Já é outro problema. Mas esse é um fato que nós estamos acompanhando. Eu disse, em 80, eu fiz o Plano Metropolitano de Saúde que previa 40 hospitais e 490 centros de saúde. Não se construiu mais do que 2/3 disto. Tá certo? Só que, neste período, a população cresceu de 80 para agora, a população cresceu quase 40 milhões de pessoas. Nós crescemos 2 milhões e pouco por ano. A população envelheceu e houve uma incorporação tecnológica enorme. Não tinha naquela época ressonância nuclear magnética, não tinha medicina nuclear, não tinha, quer dizer, tudo isso veio depois representando gastos, medicamentos, próteses, uma série de coisas que melhoram a perspectiva dos doentes. Isso nem existia. E em valor real, nós não conseguimos manter os valores.
Por isso que eu digo que a gestão, ok, eu acho que precisa melhorar, o ministro está com uma proposta de melhorar a gestão, muitas autoridades administrativas estão fazendo esforço para melhorar a gestão, eu concordo, precisa melhorar a gestão. Mas dizer que o problema não é recurso, é a gestão, é uma falsidade. Professor, boa noite. Eu queria de público agradecer ao senhor e ao Dr. Ricardo Pavanello pelos desvelos, os cuidados que tiveram para com meu pai quando no seu hospital tiveram. A questão que eu tenho a fazer, ela muda um pouco dessa rotina de questões que têm sido dirigidas ao senhor. Nós trabalhamos também em saúde pública, saúde dos postos. E o que a gente tem visto, como o senhor mesmo disse, escassez de recursos, interesses políticos, vontades, etc. Atualmente, podemos ler a entrevista de um postulante ao Supremo do Tribunal de Justiça, né, onde ele falava sobre um assunto que eu garanto que todos aqui nessa sala já ouviram falar. E uma patologia social onde todos já ouviram falar é que, pelo menos, ela deve ter um certo grau de gravidade. Ela está relacionada à gravidez. É o aborto, né? O aborto causa um verdadeiro derrame financeiro no Ministério da Saúde. E me parece que as entidades jurídicas olham assim com um certo soslaio, não vão de frente a isso. Gostaria de saber da sua postura como ex-ministro, como o tido e havido como expoente médico dessa nação. Agora surge um outro, a quem devemos reverenciar, mídia, Dr. Drauzio Varela, de quem tive a honra de ser aluno. Eu gostaria de saber do senhor como encarar isso, já que nós não somos só o país do agronegócio e também do sexo-negócio. Olha, o problema do aborto é um problema complicado no mundo inteiro. Eu, pessoalmente, eu tenho razões para ser contra o aborto. Porque quando a minha mãe estava grávida de mim, ela teve hipertensão. E tinha 2 médicos no Chapuri, no Acre. Um queria fazer o aborto. E o outro disse, não, vamos deixar evoluir e eu garanto que vai dar tudo certo. E nasci eu. De maneira que eu tenho razões pessoais para ser contra o aborto. Eu tenho razões pessoais. Mas o problema, ele é muito maior. Nós temos 1 milhão de abortos clandestinos por ano no país. 1 milhão de abortos clandestinos no país. Por outro lado, existem situações que são inaceitáveis. Por exemplo, essa menina de 9 anos que foi estuprada, estava grávida, como é que vai deixar evoluir uma gravidez dessa? Não pode deixar evoluir. Então, tem situações que o aborto é perfeitamente legítimo. Por outro lado, a postura contra o aborto é uma postura religiosa. Tem a igreja formalmente contra o aborto. Ok. Então, os seus fiéis têm que seguir a doutrina da igreja e têm que ser contra o aborto. Agora, quem não é católico, por que tem que seguir a mesma orientação? Esses são fatos. Agora, a natalidade está diminuindo no país. Na década de 70, nós tínhamos 6 partos por mulher em idade fértil. Hoje nós estamos abaixo de 2. Mas é que o planejamento familiar, que aí todos estão de acordo, igreja e não igreja, é aceito por todos. E o planejamento familiar tem progredido bastante. Mas é que, em resumo, eu acho assim, existe uma realidade, que são mais de 1 milhão de abortos clandestinos, criando um problema social de grande importância. Existem situações em que o aborto é perfeitamente defensável. Eu, como ministro, fui em audiência pública no Congresso
defender o aborto para o anencefálico. O meu oponente era o Ives Gandra Martins, defendendo que não devia fazer o aborto. E eu defendia de que, diante de um anencefálico, porque no passado não existia ultrassom para fazer esse diagnóstico, agora tem. Então, diante de um anencefálico, eu posso deixar para a mulher decidir se ela quer ou não levar a termo. Se a sua convicção religiosa permitir ou exigir que ela leve a termo, ela leva a termo. Mas a mulher que não quer levar um anencefálico, que ela sabe que vai morrer logo depois que nasce, por que eu vou obrigar essa mulher a levar essa gravidez a termo? Mas é que há situações em que o aborto é perfeitamente defensável, no estupro, etc., na pedofilia, e tem situações em que o aborto fica na dependência das convicções que as pessoas têm. Se a mulher quer levar a termo, leva. Se ela não quiser, ela pode ter o direito de ser submetida a um aborto. Tene, gostaria de agradecer a oportunidade. Eu sou docente no curso de fisioterapia e atuo no programa de saúde da família também. Eu atuo com os meus alunos enquanto estágio curricular obrigatório. Eu gostaria de saber do senhor, assim, os profissionais que compõem a equipe, né, do programa de saúde da família, eu vejo que é bastante enxuto, né, e nas suas especialidades. Sendo que outros profissionais vêm também, né, atender essa necessidade, e eu falo aqui em nome da fisioterapia, que atua tanto na atenção primária, secundária e terciária. E qual é, né, a visão, né, dos dirigentes com relação em estar agregando outros profissionais que são, do meu ponto de vista, extremamente essenciais para o programa de saúde da família? Eu acho absolutamente fundamental agregar os outros funcionários. No programa que nós administramos, o Qualis em Sapopemba, nós, desde o início, colocamos uma equipe de especialistas. Todas as unidades tinham odontologia, todas as unidades tinham atenção à saúde mental, que é um problema tremendo na população de baixa renda, alcoolismo, etc. E todas tinham, para um determinado grupo, se organizavam setores com fisioterapia, fonoaudiologia, para atender as pessoas. Ou seja, na medida em que o recurso permite, se amplia esse atendimento para uma equipe multiprofissional. A maioria das unidades, a diretora era enfermeira, nem era médico. Porque o médico não é um profissional adequado para ser o diretor da unidade. O médico deve fazer o diagnóstico e orientar o tratamento, esse é o seu papel. Agora, recentemente, estão sendo criadas escolas de saúde pública. Eu fui abrir um curso na Bahia, da Glória Teixeira, sobre um curso de saúde pública. São 3 anos em que o indivíduo é preparado em epidemiologia, em administração, para administrar as unidades de saúde. Ou seja, está se agregando cada vez maior número de profissionais. E eu acho que a equipe de saúde da família, ela deve ser complementada, pelo menos com odontologia, enfermeira já tem, com odontologia, com fisioterapia, com fonoaudiologia e com saúde mental. Isso é absolutamente indispensável. Ocorre que, com o volume de recursos que existe para o programa de saúde da família, em muitos lugares, nos municípios, não dá para contratar esses profissionais. Por quê? Porque não tem recurso. Não porque o jeito é curto. Vamos agradecer mais uma vez essa excelente palestra desse grande médico. Esperamos que ele volte em breve para São Carlos.
obrigado, doutor Jatene. Muito obrigado.